Olá, boa tarde. 30 de maio, o NT Sul começa agora com transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e compartilhe o ao vivo de hoje com seus amigos. Dia do desafio que aconteceria hoje é adiado. Vacinação contra a gripe abaixo da meta. Responsáveis pela campanha estão preocupados com as consequências para a saúde da população. Está sobrando vacina contra a gripe influenza. O que poderia ser algo bom, na verdade, é um problema. É que desde o dia 23 de abril a campanha nacional está em andamento e Cachoeira do Sul, infelizmente, atingiu menos de 70% do seu público-alvo das suas metas traçadas. E campanha de vacinação contra a febre aftosa também foi prorrogada. Mais uma carreata em Cachoeira do Sul. A comunidade abraça o manifesto dos caminhoneiros. Nova manifestação dos motoristas de caminhão aqui em Cachoeira do Sul. Adesão também da comunidade que faz questão de participar dos protestos. É a 4ª manifestação em menos de uma semana. E diante da paralisação que continua, como estão os serviços essenciais em Cachoeira do Sul? Dentro de instantes a gente traz para você todos os reflexos, todas as informações dos principais serviços, serviços que são considerados essenciais aqui em Cachoeira do Sul, como está o transporte público, fornecimento de gás e combustível e os serviços de saúde, daqui a pouquinho no NT Sul. Tem ainda o quadro Educação com Denise Belladonna, o papel do professor na vida e aprendizagem do aluno. E mesmo diante de tanta tecnologia, a venda de livros digitais ainda não decolou. Os impressos ainda reinam absolutos no Brasil. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo! Meio-dia e 3, pelo horário de Brasília, você participa conosco em facebook.com/TV Cachoeira e também pelo nosso WhatsApp. Deixe o nosso número já cadastrado aí no seu celular, mande com nome, sobrenome de onde você é a mensagem pra gente, que a gente interage com você daqui a pouquinho. Encerraria amanhã a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Por conta da paralisação dos caminhoneiros, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decidiu ampliar a campanha até o dia 15 de junho. As notas fiscais poderão ser apresentadas até o dia 22 de junho na inspetoria. O Brasil está livre da doença e recebeu o certificado da Organização Mundial de Saúde Animal. O status possibilita a exportação de carne. 70% dos 150 mil bovinos e bubalinos de Cachoeira do Sul foram vacinados até o momento, segundo a Inspetoria Veterinária de Cachoeira do Sul. O governo exige que 95% dos animais sejam imunizados. O município está bem longe, falta 25%. Marivaldo acredita que muitos compraram as doses e até aplicaram, mas deixaram para apresentar as notas fiscais nos últimos dias. Essa comprovação pode ser feita na inspetoria veterinária até 5 dias úteis após o término da campanha. Quem não fizer, paga a multa. O valor da multa são 60 UPF, ela já começa em R$ 1.128, mais R$ 18,80 por animal não vacinado. Na última semana, o Brasil recebeu o certificado de país livre da febre aftosa, com vacinação concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal, com sede em Paris. Seu controle facilita a abertura de mercados para exportação. A doença viral ataca bovinos e outros animais de casco bipartido. Provoca feridas na boca e nas patas de animais como bovinos, suínos, ovinos, caprinos e bubalinos. É uma doença que não atinge os seres humanos, mas é uma doença assim altamente contagiosa, né, que vai atingir rapidamente os animais e é uma doença assim de caráter social e econômico. Reiterando, então, que a vacinação contra a febre aftosa está prorrogada até o dia 15 de junho e as notas fiscais poderão ser apresentadas até o dia 22 de junho. É melhor não deixar para a última hora.
E a campanha de vacinação contra a gripe A e influenza não está atraindo a população. Ontem, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha até o dia 15 de junho também, com o objetivo de mobilizar e sensibilizar mais a comunidade para a importância da imunização e ampliar a cobertura vacinal. O Departamento de Vigilância Sanitária de Cachoeira do Sul procurou o Ministério Público. Está sobrando vacina contra a gripe influenza. O que poderia ser algo bom, na verdade, é um problema. É que desde o dia 23 de abril a campanha nacional está em andamento e Cachoeira do Sul, infelizmente, atingiu menos de 70% do seu público-alvo das suas metas traçadas. A campanha deste ano prevê a imunização de cerca de 35 mil pessoas dos chamados grupos de risco ou prioritários em Cachoeira do Sul. Destes, até terça-feira, somente 67,52% estavam vacinados. O baixo índice de imunização das crianças é o mais preocupante, apenas 40% da meta. Entre as gestantes, 51%. Trabalhadores em saúde, 71%. Idosos, 74%. Puérperas, 79%. Professores, 88%. E a população indígena, única a receber atendimento coletivo, superou a meta, chegando a 116%. E nós temos muita preocupação com as crianças e as gestantes, né? A gente já sabe, já foi comprovado por várias pesquisas, que as gestantes no último trimestre, se ela se infectar com o vírus da influenza, ela corre sérios riscos, né, de desenvolver a gripe de uma forma bem severa, né? E esse risco desse último trimestre da gestação, ele passa para logo após o parto. Então as puérperas que fazem parte do grupo também têm que se vacinarem. A gente acha que algumas gestantes não se vacinaram ainda, mas estão esperando o melhor momento. Então eu acho que este é o momento de se vacinar, conversar com o seu médico. Os médicos, eles devem recomendar a vacina contra a gripe para a gestante em qualquer faixa etária. Ela é muito importante, em qualquer idade gestacional da gestante também ela deve fazer a vacina. E as crianças, a gente sabe que as crianças infectadas com esse vírus, ela pode ficar até 3 semanas transmitindo o vírus, sem falar que ela vai ficar com uma qualidade de vida comprometida, né? Vai precisar usar medicações, talvez até internações, e algumas complicações podem levar a sequelas. A Andréia recorda que em 2016, 20 pessoas de Cachoeira do Sul foram diagnosticadas com influenza e que 6 óbitos foram registrados. A preocupação e meta é que esses números não se repitam, já que podem ser evitados através da vacinação. Quanto menos pessoas vacinadas, menos proteção a gente tem no geral. Se o vírus da influenza, que pode causar a forma grave da gripe, chegar no nosso município, ela tem muita chance de acometer pessoas de várias faixas etárias e a pessoa ter a forma grave da doença, porque mesmo as pessoas já vacinadas, se circula o vírus de uma carga viral muito forte, essa gripe de uma forma muito forte, inclusive as pessoas já vacinadas correm o risco de desenvolver um pouco a gripe, né? Até porque a vacina não faz efeito imediato, né? Demora alguns dias. Ela leva mais ou menos de 7 a 10 dias, então, para o anticorpo estar protegendo as pessoas. E neste momento ainda não é o momento de maior circulação do vírus. A gente deveria estar todos protegidos, porque julho é o momento que os casos graves começam a acontecer e a circulação do vírus é maior. A preocupação maior também, até porque nós já estamos no inverno, mas o frio ainda não chegou com intensidade como é de se esperar e que é o período mais crítico para que as pessoas se acometam de gripe, né? Isso, as pessoas acabam desenvolvendo sintomas respiratórios quando tem mais frio, né? A respiração fica um pouco mais dificultada, as pessoas ficam em ambientes mais fechados, então tudo isso propicia maior número de infecções respiratórias neste período, entre elas a influenza. Com o objetivo de formar uma grande rede de divulgação e mobilização pela vacinação, o Ministério Público, através da promotora Débora Becker, foi acionado pelo Departamento de Vigilância Sanitária esta semana. A intenção do Ministério Público não é repreender posteriormente, né? É conscientizar, é informar e mostrar que o Ministério Público é parceiro desta campanha, desta imunização, até porque, se for o caso de uma não vacinação com a contração, enfim, do vírus, nada vai poder ser feito, né? O tratamento nem sempre
é exitoso, é suficiente, como a gente já verificou em casos anteriores. Então, a intenção é sensibilizar, é informar, e é informar tanto dos grupos de risco quanto das consequências por essa negligência. A Vigilância Sanitária procurou o Ministério Público, que na verdade nada mais fez do que acionar a rede que já existe para proteção. Então só se difundiu a informação, na verdade. E acabou, claro, evidentemente, se descobrindo, se verificando que a própria vigilância tem estratégias de saúde e adotou diversas delas, mas não foram suficientes. Então o Ministério Público, sem dúvida, presta apoio, quer orientar, quer fornecer informação. Aqui na promotoria é possível também se obter informação, mas os serviços de saúde estão aí com essa capacitação, tanto para informar, esclarecer, quanto para já fazer a vacinação. A baixa cobertura vacinal em todo o país levou o Ministério da Saúde a estender a campanha por mais 2 semanas, até 15 de junho. Somados a isso, também foi considerado o feriado de quinta-feira e o ponto facultativo pós-feriado, e as dificuldades de locomoção da população em função da paralisação dos caminhoneiros. A gente abordou aqui na semana passada sobre o fim das mídias físicas, o fim dos CDs, dos DVDs, por exemplo. Mas mesmo diante da nova realidade dos serviços de filme e músicas online, a venda de e-books, livros digitais, ainda não decolou aqui no Brasil. Por aqui, os impressos ainda reinam absolutos, mas a tendência é de que isso mude com as gerações que já nascem na era digital. De um lado, os livros, cada um com seu tamanho, tipo de letra, textura. De outro, o celular ou tablet e a facilidade de achar o que se quer apenas deslizando os dedos. Por enquanto, as páginas impressas são as preferidas dos leitores brasileiros. Mesmo morando em um bairro distante, Mariana vem 3 vezes por semana à Biblioteca Pública do Estado para estudar. Mas não seria mais fácil aprenderem o livro digital? No caso, o livro é que tu acha tudo de uma vez só, né? Na internet tem que estar procurando. E às vezes não é bem explicado, né? Dependendo do que tu está procurando. Aqui é mais fácil. Já o Adriano aproveita a internet da Biblioteca Pública para entrar nas redes sociais. Mas na hora de ler, prefere os impressos. Pegando o livro na mão. É mais divertido de ler, né? A Aline faz parte da pequena parcela de leitores de e-books. Ela usa esse leitor, que apesar de leve, pode armazenar milhares de publicações. Estou trabalhando no meu trabalho de conclusão de curso, né? E aí todos os materiais, artigos científicos, todo referencial assim que eu encontro online, eu posso passar para ele e posso ficar estudando no trânsito ou em qualquer momento que eu tenha que ficar esperando alguma situação. Eu tenho ele na bolsa, ele é pequeno, é leve, e aí eu posso acessar, posso fazer destaques, fazer anotações. Outra facilidade dos e-books é o preço. Em alguns sites, o exemplar virtual custa metade do valor do impresso. Algumas escolas já adotam apenas e-books para os estudantes. E uma das mais tradicionais editoras da capital também está transformando todo o catálogo em e-book. O objetivo é conquistar mais leitores, e não apenas o das mídias tradicionais. Tendo a tecnologia envolvida, esses novos leitores, aí, o pessoal que já nasce aí dentro do celular, né, já nasce dentro dessa tecnologia, vai ser cada vez mais fácil aí também de atrair eles com diferenciais, né, desde de tecnologia AVR, a realidade virtual dentro do livro também está crescendo também esse modelo de livro, aí estão se desenvolvendo vários modelos de livros. E o professor tem um papel primordial para essa nova geração sempre conectada. Afinal, ele é o mediador entre o universo da leitura, seja por meio digital ou impresso, e o interesse de cada aluno. Boa tarde. Encontrei um escrito que achei interessante dividir com os meus colegas professores. Pelo fato de o olhar que temos pelos nossos alunos fazer diferença na promoção da sua aprendizagem. Afinal, aluno é alimentado pelo que o professor digere.
Essa é a minha conclusão do fato de que a palavra aluno está ligada com o verbo latino alere, que quer dizer alimentar, sustentar e educar. Como diz o professor Gabriel Perissé, não é simples alimentá-los, mas a história que eu encontrei fala da vida de pós-alunos e pode influenciar a vida de pré-alunos e alunos. O jornalista Ledo Ivo, ele viveu de 1924 até 1912. Ele escreveu um texto chamado Aluno Relapso, contando um pouco da sua própria história. Ledo era o primeiro aluno da sala e tinha um colega que era o último, o incorrigível, o condenável. O relapso tinha as piores notas, envolvia-se em brigas, desafiava as autoridades. Ledo, o correto, sentava-se à frente, colaborava, alcançava as melhores notas e ganhava elogios. Os extremos se tocam. O exemplar e o transgressor conversavam. Um fascinado pelo estilo do outro, um querendo entender e aprender com o outro. O aluno correto trilha o bom caminho sob os aplausos da família e da sociedade. Já o relapso opta pelo desvio e por ele vai correndo vaiado e difamado. O estudioso é aprovado com louvor. O incompetente é reprovado com horror. E o tempo, afinal, os separa e os dois tornam-se pós-alunos. 40 anos depois, Ledo reencontra o colega relapso. Professor de Direito exercendo a nobre função de desembargador, representante da ordem. O desenho final definitivamente não correspondia ao rascunho da adolescência. E nem no caso do Ledo, um poeta agora conhecido por suas características críticas às autoridades, questionador das regras e até relapso pelos olhos de alguns. A história mostra que existe vida depois da escola e essa vida vai expor o que muitas vezes, como professores, nós não vemos. As entrelinhas do ser dos nossos alunos. O conselho é que não se rotule, porque o último poderá conquistar o prêmio que antes tinha rejeitado. No fundo de um princípio rebelde, pode estar escondido um pensamento autoritário também. Nesse ponto, sabemos menos do que nós pensamos. Leve isso em conta ao encarar os seus alunos a cada dia. Até o nosso próximo encontro. A revisão do IPTU foi o tema da reunião mensal entre Prefeitura e Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul ontem à tarde. O projeto de reajuste está novamente no Palácio Legislativo João Neves da Fontoura, mas não há previsão de votação. O debate gerou discussão entre vereadores e secretários. O tradicional encontro da última terça-feira do mês colocou em discussão mais uma vez o reajuste do IPTU em Cachoeira do Sul. Vereadores, secretários municipais, servidores, prefeito e pouquíssimos moradores participaram do encontro que durou mais de 2 horas. O projeto, finalizado recentemente, recebeu diversas provocações. É justamente para isso, para dirimir algumas dúvidas, para ver os reflexos, os impactos na sociedade desse aumento que está sendo proposto. A gente ouviu atentamente aqui e as audiências públicas que nós faremos, que a Câmara promoverá nos bairros, nas regiões da cidade, no sentido de informar a população, no sentido de esgotar qualquer dúvida que a população venha a ter a respeito desse projeto. Acho que se a gente conseguir levar a sociedade, levar a população, destinatário final desse aumento e o responsável por pagar essa conta, a gente já vai ter cumprido o nosso papel de representar a sociedade de Cachoeira do Sul. O prefeito garante que o reajuste é um apontamento do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que por isso precisa ser aplicado logo. E eu tenho a coragem, a ousadia de propor à Câmara dos Vereadores novamente, como fiz no meu primeiro governo, como fiz no ano passado, essa correção do IPTU. Eu espero sensibilizar os vereadores, não há pressa, nós vamos fazer tantas quantas forem necessárias as reuniões de esclarecimento, não só com a Câmara, mas também com a população de Cachoeira do Sul.
A secretária municipal da Fazenda, Viviane Dias, garante que a prefeitura só quer fazer justiça tributária. Na verdade, nós estamos modificando o projeto, onde hoje existem 105 valores para 4.000 valores. Então ele vai ficar mais específico possível, né? E a aplicação dele vai ser gradativa, a proposta é de 60% no primeiro ano, 80% no segundo e 100% no último ano. Mas estes percentuais poderão ser reajustados antes do projeto ir à votação. O presidente da Câmara sugeriu que o aumento seja estendido para 4 anos e que seja de 30%, 50%, 75% e 100%. Esclarecimento, a resistência a qualquer tipo de aumento de imposto, de qualquer tipo de majoração de tributos, nós, como representantes da sociedade, sabemos que enfrenta muita resistência. Então a gente vai coletar, a partir dessas audiências, a opinião dessas pessoas para ver de que forma a gente pode encaminhar essa votação aqui dentro. A secretária garante que justiça será feita. Traz exemplos de contribuintes que pagam o mesmo e residem em bairros totalmente desiguais. Os 25,40 vezes 300 metros, que é a medida padrão de um terreno. Então, na Lourenço Bandeira, um imóvel, um terreno custaria 7.620 e na Inácio de Carvalho, no bairro Soares, os mesmos 7.620. E digamos que ele tivesse uma alíquota de 2%. Pagaria R$ 152,40, tanto na Lourenço Bandeira quanto na Inácio de Carvalho. Um terreno baldio. O que nós temos que fazer é uma correção do IPTU. Está acontecendo fatos lamentáveis. Há um contraste muito grande em Cachoeiro do Sul, em bairros bem pobres da cidade, mais humildes da cidade, se paga o mesmo IPTU do que bairros mais ricos da cidade, mais nobres. Então há alguma coisa de errado em Cachoeiro do Sul e é isso que nós estamos tentando corrigir, essa distorção que há em 24 anos, que não se mexe nisso aí. Então, que aquilo como tu disseste, né? Aumento de IPTU, eu falo em também diminuição de IPTU. O que nós vamos fazer é uma correção para evitar essas injustiças que estão acontecendo aí, de bairros nobres pagarem o mesmo IPTU de que bairros pobres. 10 dos 15 vereadores participaram da reunião. Questionados sobre a votação do projeto, 6 disseram não ter resposta antes da análise da proposta. 3 são contra e um vereador saiu da reunião antes da minha pergunta. O total de lançamentos em 2018 foi de 15 milhões de reais, mas em virtude da inadimplência, a arrecadação, segundo a secretária, foi em torno de 9 milhões de reais. Com os reajustes do IPTU, Cachoeira do Sul passará a arrecadar cerca de 21 milhões de reais. Só que o que a gente está propondo também é aumentar o número de isenções. Hoje a gente tem os imóveis com atribuição, com valor atribuído de até 350 URMs, unidades de referência do município, em que não pagam imposto. Na proposta, né, no projeto de lei, está em 500 URMs, então seria hoje com um valor de 30 mil. Isso a gente teria também um aumento bem significativo dos imóveis em Cachoeira. Foi transferido em todo o Brasil o Dia do Desafio 2018. A nova data é 27 de junho. Cachoeira do Sul disputa com a cidade de Matão, que fica no estado de São Paulo. O Dia do Desafio 2018 aconteceria hoje, dia 30 de maio, mas devido à greve dos caminhoneiros, a todo esse problema, principalmente com relação ao abastecimento de combustível nas cidades, a data foi adiada para 27 de junho. Cachoeira do Sul, pelos próximos 3 anos, vai ser adversária da cidade de Matão, que fica no estado de São Paulo. Para nos dar mais informações sobre essa mudança, nós vamos conversar com a gerente da unidade do SESC aqui em Cachoeira do Sul, Marilde Oliveira. Marilde, transferida a data, mas o desafio continua. Sim, nós precisamos transferir essa data diante da situação atual que está acontecendo no país e da dificuldade dos municípios em relação à falta de combustível e a paralisação de escolas, algumas empresas, enfim, desse cenário, né, que estamos vivendo. E para não prejudicar, até porque é uma atividade super importante,
em que a gente mobiliza as comunidades, né, em prol de uma vida mais saudável, da atividade física. Então vimos por bem, historicamente, porque o Dia do Desafio acontece no Brasil desde a década de 90. Historicamente, para não atrapalhar, né, de acontecer um evento tão importante, transferir para a última quarta do mês de junho. Então os municípios vão ter mais esse tempo, né, de poder se preparar e poder voltar à vida normal. E continua o desafio social do Dia do Desafio, que é a campanha de tênis esportivos, de tênis, enfim, para a prática da atividade física, que as pessoas podem doar no SESC até o dia 27 de junho, para que a gente possa depois repassar uma instituição de práticas esportivas, né, para pessoas carentes. Existiu toda uma agenda que foi feita com as empresas, com as escolas, com os locais em que essas atividades estariam acontecendo. Como é que fica esse trabalho agora que mudou a data? Sim, no momento que foi definida a transferência, nós já passamos a contatar as pessoas, enfim, a todas as cidades. Somente em Cachoeira, até a sexta-feira, nós tínhamos em torno de 300 atividades inscritas. E nesse momento a gente está em contato com os municípios. Cada município tem um coordenador que está contatando essas atividades que já estavam inscritas para que se programem novamente. Mas com certeza é um evento já consolidado e dia 27 de junho, né, nós vamos retomar e fazer com certeza com sucesso em todas as cidades. Mas muita gente já aderiu ao Dia do Desafio diário aí, viu? Porque afinal tá todo mundo indo de bicicleta porque não tem gasolina, não é mesmo? A seguir, como estão os serviços essenciais em Cachoeira do Sul? Dentro de instantes a gente traz para você todos os reflexos, todas as informações dos principais serviços, os serviços que são considerados essenciais aqui em Cachoeira do Sul, como está o transporte público, fornecimento de gás e combustível e os serviços de saúde, daqui a pouquinho no NT Sul. E manifestantes pedem apoio ao Exército na situação do país, eles abraçaram o quartel. Com o ponto de partida na Avenida Marcelo Gama, o ponto final da manifestação foi aqui em frente o quartel do 13º GAC em Cachoeira do Sul. Um grande número de veículos fizeram parte desta passeata que novamente mostrou todo o apoio do cachoeirense que participou da manifestação. A Prefeitura de Cachoeira do Sul vai parar na sexta-feira após o feriado. A decisão foi tomada porque a paralisação dos caminhoneiros está afetando o trabalho. Veja a declaração do prefeito Sérgio Gnatti, a repórter Gabriela Belo. Sexta-feira é ponto facultativo na Prefeitura Municipal face a essa questão toda que o país está passando. Nós devemos ajudar também na economia e como a Prefeitura está, bem dizer, parada, com tudo parado, os nossos veículos não saem, a não ser em questão de urgência e emergência, nós decidimos decretar ponto facultativo na sexta-feira. Além da Prefeitura de Cachoeira do Sul, a Câmara de Vereadores tomou a mesma decisão, fazer feriadão em virtude das manifestações. O presidente do Legislativo, Igor Noronha, decretou turno único para hoje. O atendimento na Câmara será até às 1h30 da tarde. Já na segunda-feira, o turno único será do meio-dia às 6 horas da tarde. A sessão ordinária será em horário normal, às 2 da tarde. Jovem conheça mais. A nova carreata foi feita ontem à tarde e terminou com um manifesto em frente ao quartel Conrado Bittencourt, onde os manifestantes pediram apoio para que o Exército intervenha na situação do país. Partindo da Avenida Marcelo Gama, os motoristas percorreram as principais ruas de Cachoeira do Sul. O que se viu novamente foi o apoio da população aos caminhoneiros. Além dos caminhões, tratores, carros, motos, bicicletas e até pessoas a pé fizeram questão de participar do protesto. O sentimento dos participantes era de emoção e o pedido era um só: mudança na política do Brasil. É de bastante emoção, muita emoção. A gente fica bem satisfeito que o pessoal está bem motivado e todo mundo junto. E o caminho é um só. Muito feliz.
Eu espero que o resultado seja positivo. Que o povo está acordando e eu apoio, super apoio essa ideia. Gostaria muito de estar aí também. Perguntados se as manifestações eram uma oportunidade para se promover uma mudança no país, a resposta foi unânime. É agora ou nunca. Vai ser agora ou nunca. Esperamos que sim, né? Somos otimistas, somos brasileiros. Com certeza, todo mundo se unir, sair todo mundo para a rua, não tem como ninguém fazer nada. Jardel de Oliveira, um dos líderes do movimento, ficou satisfeito com a participação da comunidade ao apostar mais uma vez no manifesto. Aposta bastante, sim. Nós estamos bem apoiados pela população. Qual é o sentimento de saber que a população apoia a causa de vocês, que hoje, na verdade, é a causa do Brasil todo? De não desistir, de não parar, de não entregar, não vamos entregar. O movimento segue forte. Forte e firme. A manifestação chega no seu ponto final. A maior concentração de pessoas acontece justamente em frente ao quartel Conrado Bittencourt, aqui em Cachoeira do Sul. Foi uma forma que eles encontraram de pedir um apoio ao Exército Brasileiro para que eles possam interferir na situação, principalmente econômica do país. O abraço ao quartel simbolizou, segundo os manifestantes, um pedido de socorro ao Exército. De acordo com a grande maioria, o povo não aguenta mais tanto imposto. Se todo mundo se unir, esse governo só sabe cobrar imposto. É só imposto em cima de imposto. Ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de terreno, ninguém é dono de carro, ninguém é dono de estrada. Nada. Não tem nada. E ainda só pensa em aumentar, só aumentar tudo. Segundo os organizadores da carreata, 500 veículos e cerca de 2.000 pessoas participaram da manifestação. E o governador José Ivo Sartori apresentou no final da tarde de ontem um balanço que atualiza as ações do gabinete de crise do estado. O governador José Ivo Sartori enfatizou no final da tarde de terça-feira que respeita as manifestações democráticas, mas a população não pode ser penalizada por tanto tempo pelo desabastecimento ocasionado pela paralisação de caminhoneiros, que já dura 10 dias. Desde o primeiro dia do governo nós enfrentamos situações muito difíceis. Hoje a sociedade compreende as dificuldades do Rio Grande do Sul. Elas não podem ser agravadas. E nós temos que ter a tranquilidade de saber e encontrar o caminho dentro dessas dificuldades, de cada vez encontrar mais um ponto de superação. Agora nós precisamos da contribuição de todos os caminhoneiros, de todas as empresas de transporte, de todos aqueles que estiveram alinhados nesse processo. Acho que chegou um momento, como disse antes, de nós refletirmos e retomarmos o caminho para que a crise não seja ainda maior para o estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que o Rio Grande e o Brasil, todos nós precisamos encontrar um caminho de superação. Cerca de 218 postos de combustíveis foram abastecidos desde domingo até o final da tarde desta terça-feira. Em Porto Alegre foram 78. Os caminhões escoltados transportaram combustível para 43 municípios. O Exército e a Força Nacional já atuam no acompanhamento de transporte de querosene para aeroportos. Desde terça-feira, corredores de segurança nas rodovias estaduais começaram a garantir o deslocamento de caminhoneiros que pretendem retornar ao trabalho. Os fretes de caminhões de empresas identificados e que estão retidos em rodovias com carga de alimentos, remédios ou combustíveis, aos poucos estão sendo liberados. De acordo com o coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Alexandre Martins, o transporte de combustíveis já na terça-feira era feito pelos próprios motoristas das empresas, sem necessidade de intervenção da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros. Desde o início do gabinete de crise, no dia de hoje, a gente evoluiu muito no quesito escoltas. Então a gente conseguiu mobilizar, estruturar e organizar, operacionalizando em torno de quase 250 escoltas. Isso aí se reproduz em torno de 190, especialmente que é o nosso foco principal, 190 postos de gasolina em todo o estado.
Eu acredito que agora, com essa sequência, a gente vai continuar também durante toda a noite fazendo movimentação de cargas de combustível para todo o estado. Eu acredito que na quarta-feira essa visibilidade dessas filas que a gente encontra nos municípios, ela vai reduzir significativamente, e essa ação de insegurança, de não ter combustível nos seus veículos, ela vai começar a desaparecer, as pessoas vão parar de querer ficar na fila para buscar o combustível. Cachoeira do Sul sente os impactos da crise provocada pela paralisação dos caminhoneiros. Os repórteres João Paulo e Lena Caetano atualizaram as informações dos serviços da cidade. Veja só. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos da paralisação dos caminhoneiros aqui em Cachoeira do Sul, que segundo eles, Darcy, como você pôde ver na reportagem, a paralisação segue, não tem data para voltar. E ao menos 3 frentes aqui em Cachoeira do Sul hoje são prejudicadas pela paralisação dos caminhoneiros. O fornecimento de gás e também de combustível e os supermercados. Nós podemos notar que as gôndolas dos supermercados já sentem a falta de produtos que não conseguem chegar à cidade de Cachoeira do Sul. Por outro lado, o abastecimento de água está garantido pelos próximos dias, conforme informações passadas pelo gerente da Corsan, Moisés Calegari, hoje pela manhã. O recolhimento de lixo também segue sendo feito, agora com a possibilidade do transbordo ser feito a Minas do Leão, coisa que não acontecia na semana passada. De acordo com a Ana Margarete Vivian, que é secretária municipal de educação aqui em Cachoeira do Sul, as aulas seguem paralisadas, ao menos até segunda-feira, quando uma nova reunião deve avaliar a situação momentânea, se as aulas seguem paralisadas ou voltam ao normal. Isso vai depender do abastecimento de combustível que pode chegar à cidade hoje à tarde, segundo informou hoje pela manhã o Major Jaime Soligo, ele que comanda o gabinete de crise aqui em Cachoeira do Sul. O HCB também segue fazendo seus atendimentos, os seus procedimentos de forma normal, e um outro serviço muito importante aqui em Cachoeira do Sul, que é a Justiça, e quem traz as informações, quem atualiza as informações diretamente do Fórum de Cachoeira do Sul é a repórter Lena Caetano. E numa época em que muitas rotinas sofrem alterações em função da greve, da paralisação dos motoristas, aqui no Ministério Público, aqui no Fórum, junto à Justiça, as rotinas continuam as mesmas. É isso, promotora Débora Becker? Exatamente. As audiências estão mantidas, os prazos, ao menos por enquanto, também estão mantidos, mas o expediente no Fórum é preservado. O Tribunal de Justiça ainda não acenou com o fechamento de fórum ou com suspensão, alteração nos prazos processuais ou na realização dos atos. Então, aquele agendamento feito na Defensoria Pública, feito na Promotoria de Justiça, aquela audiência que se tenha, seguem mantidos, seguem preservados, estão acontecendo, o atendimento vem sendo normal até uma eventual comunicação por parte do Tribunal de Justiça, mas que ainda não aconteceu e provavelmente vai ser amplamente, daí sim, divulgado para a comunidade. Os advogados, a OAB já tomou alguma iniciativa com relação à solicitação de suspensão, de cancelamento de algum prazo? Hoje à tarde, durante as audiências, inclusive, me foi passado que teriam sim manifestado um pedido perante o Tribunal de Justiça, mas que não houve suspensão dos prazos nem do expediente, ao menos por enquanto não, e eu acredito que vai ser amplamente divulgado acaso aconteça. Repito, por enquanto o trabalho, o atendimento, as audiências, os prazos seguem regularmente, a população pode nos procurar, pode vir até nós, que vai ser atendida e vai encontrar o fórum aberto. 12h42 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está participando conosco em facebook.com/TV Cachoeira, nosso vídeo ao vivo de hoje, e também pelo nosso WhatsApp. Deixa eu falar com o pessoal que está mandando mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Anota o nosso número aí, deixa registrado já no seu celular, manda pra gente mensagem com nome, sobrenome, para que a gente possa interagir com você. Também diga de onde você é, tá bom? Pra gente saber aí. Estamos de olho no NT Sul, família Ferreira, a Suelen, o João, Rubens e Estela. Não perdemos um programa. Obrigada pela companhia. Tudo de bom para vocês, para toda a família aí, viu?
Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Também está a Adriana Soares, aqui de Cachoeira do Sul, assistindo na nossa companhia aqui. Obrigada, Adriana, pelo carinho. Márcio Bica, do bairro Frota, também está conosco aqui. Ele está falando sobre a sobra da vacinação contra a gripe A, né? Ele pensa que deveriam liberar para quem quiser. No ano passado, ele se vacinou. Pois é, Márcio, mas primeiro precisa atingir toda a meta do grupo de risco. A partir daí, é claro, quem sabe se sobrar, eles podem liberar a vacina para o restante da população, tá bom? Foi isso que aconteceu no ano passado, inclusive. Também aqui a Maristela Oliveira falando da questão das vacinas, né? Tem pessoal no Face também falando sobre isso. Então, é aquela questão, tem que primeiro atingir a meta no grupo de risco e a partir daí libera para a população, no caso de sobra das vacinas, viu? Deixa eu ver quem mais. Simone Dias, daqui no centro, parabéns pela cobertura da paralisação dos caminhoneiros. Pois é, a gente está ligado aqui em tudo que está acontecendo na nossa cidade para informar bem o cachoeirense, viu? Obrigada pelo carinho das mensagens. Conosco também a Lucimara Brinkman, Patrícia Sperbe, Josiane Rosa, Sandra Santos, Nicole Bittencourt Florence, Vera Domingues, Silvana Serentini também está conosco, a Lisiane Romerich, nossa nova comentarista, inclusive, aqui sobre psicologia, viu? Em breve, a estreia do quadro da Lisiane Romerich, uma psicóloga daqui de Cachoeira do Sul, trazendo um dia de terapia aqui toda semana no NT Sul, viu? Você não pode perder. Fica sempre ligado na nossa programação. Em breve, vai estrear aqui a Lisiane. Jorge Regis também está em Porto Alegre, mas acompanhando aqui as notícias da terra natal. Ele é cachoeirense. Obrigada. Elaman da Silva Martins, falando do aumento do IPTU, que é um absurdo, que não existe retorno, é a opinião aqui da Elaman. Obrigada, viu? Lisiane Dávila também está conosco, Rodrimara Hermes, deixa eu ver quem mais, José Gomes também está pedindo um abraço para a neta. Ele está falando da onde? José Gomes, Zona Leste de São Paulo, está assistindo aqui ao NT Sul. Obrigada pelo carinho da companhia, um abraço para sua neta, viu? Luiz Valdonete Job Gonçalves também está conosco, a Janice da Silva, Anderson Oliveira, várias outras pessoas que compartilharam o nosso jornal de hoje, que também curtiram aqui. Curta a nossa página para que você possa acompanhar. A qualquer momento aí na parte da tarde, depois que acaba o nosso telejornal, a gente faz transmissão ao vivo de qualquer manifestação que esteja acontecendo em relação ao protesto dos caminhoneiros, tá? E para falar de crise, hoje precisamos olhar um pouquinho para o passado. Afinal, as coisas começaram lá atrás. Júlia Mafuz comenta. Olá, boa tarde. O Brasil enfrenta, sem sombra de dúvida, uma das suas maiores crises dos últimos anos. E eu gosto sempre de relembrar o passado, porque é com o passado que nós aprendemos. E vejamos, na verdade o que acontece hoje no Brasil não é muito diferente daquilo que aconteceu já inúmeras vezes anteriormente. Ou seja, explicando para você entender mais claramente. Nós vivemos sim um período que foi ali de 1993 até 2013, mais ou menos, um período de uma certa estabilidade, desde a instituição do Plano Real até os chamados protestos de junho de 2013. A partir dali, nós começamos a viver uma crise sem precedentes. Anualmente, nós tivemos uma crise. Tivemos as eleições que foram extremamente tumultuadas em 2014, em 2015 todo aquele processo envolvendo o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, depois o impeachment consumado e agora em 2018 a greve dos caminhoneiros que nos leva aí a um desabastecimento de gêneros alimentícios e de combustíveis. Veja, o governo que está aí não tem a mínima autoridade moral para negociar com ninguém. E é por isso que a greve perdura por tanto tempo. Ou seja, ninguém acredita em Michel Temer, ninguém acredita em Eliseu Padilha, ninguém acredita em Carlos Manu. É muito difícil uma categoria, depois de uma intensa mobilização, aceitar as promessas de Michel Temer. Eu sempre brinco, você compraria um carro usado de Temer, Marum, Padilha ou Moreira Franco? Eu não. Garanto que nem você. E quem não tem condições sequer de vender um veículo usado, não tem condições sequer
de governar o país. Por isso que nós estamos em crise e essa crise provavelmente durará até as eleições de outubro. E aí, nas eleições de outubro, sim, a partir daí, a tendência é que as coisas se estabilizem no Brasil. Falei e assino embaixo. Quarta-feira de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 19, máxima de 26 graus. Na quinta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens a nublado com chuva no final da manhã. Tarde e noite chuvosas. As temperaturas ficam entre 17 e 23 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 13, máxima de 16 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens em todas as regiões do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Entretanto, se espera um aumento de nebulosidade no estado à medida que cresce a instabilidade. Não se descarta a chuva em pontos do oeste e em setores muito localizados das demais regiões durante a segunda metade do dia. Correntes de vento vindas do norte proporcionam mais uma tarde de temperatura alta para esta época do ano. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 25. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27. Vamos fazer mais interação aqui no NT Sul. Obrigada a você que está mandando mensagem, viu? Nem sempre dá para ler todas as mensagens aqui, então eu peço desculpa desde já se eu não li a tua mensagem, mas aí eu te respondo aqui diretamente pelo WhatsApp, tá? A Maricela Aires Saldanha, do Barro Vermelho, está assistindo o programa. Obrigada pelo carinho da companhia. Vamos ver quem mais aqui. Arlete Rodrigues, ela diz o seguinte: uma TV educativa, não perco um jornal. E sobre a gasolina, os postos têm filas gigantescas em São Paulo, viu? Pois é, Arlete, aí está em todo o Brasil essa situação, não é? Mas por uma causa justa. O William Barreto também está conosco aqui. Obrigada pelo carinho, William. Um abraço para você, está sempre na nossa companhia, viu? Família Machado, sempre ligada. Família Machado, um abraço, de Cachoeira do Sul, pessoal aqui. Obrigada pelo carinho da companhia. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. A Simone Dias está pedindo aqui um abraço e é claro que eu vou mandar um beijo super especial para o Matheus Dias, que é aqui no centro de Cachoeira do Sul, são nossos telespectadores e o Matheus está ligadinho aí na nossa programação. Um abraço para você, Matheus. Obrigada, viu? Aqui no nosso Face também o pessoal falando, interagindo conosco aqui, dando um joinha, curtindo a nossa página. Coisa boa ter vocês conosco, viu? A Nani Cruz Vargas, Arlete Rodrigues, Rosângela Rodrigues Pelzer. Tá chegando mais mensagem no nosso WhatsApp. Sempre manda nome e sobrenome para que eu possa interagir com você, viu? Deixa eu ver quem está chegando aqui. Luciano, do bairro Noêmia, estamos assistindo o programa. Gostaria de mandar um abraço para minha esposa, Adriana, que está de aniversário hoje. Então, um abraço aí para a Adriana, esposa do Luciano, lá do bairro Noêmia. Tudo de bom, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, viu, Luciana? Luciano, desculpa, Adriana. Verdade que vai ter gasolina para a população? Pois é o que a gente espera, viu? A gente não tem certeza disso ainda, então não podemos afirmar nada que seja precipitado aqui. Quando a gente tiver certeza, a gente vai falar. Por isso, esteja sempre ligado nas nossas redes sociais, porque acabando o telejornal, a gente faz transmissão ao vivo pelo nosso Face com todas as atualizações, tá bom? Juliana Bittencourt também está conosco, o marido Tiago Souza, a favor dos caminhoneiros, ela está dizendo aqui, tá certo, é a opinião dela aqui. Quem mais está conosco? Vai chegando mensagem, entrando na frente aqui, às vezes não dá para ler de todos. Justara Maria Lemos e Fernando Cassaroto também estão conosco aqui na nossa programação, ligadinhos no NT Sul. Patrícia Pastoriza, do bairro Carvalho, aqui de Cachoeira do Sul. Quem mais está conosco? Maurício, caminhoneiro, estou ligado nas informações sobre a paralisação. O Maurício de São José dos Campos, acho que é isso, né? SJC, São José dos Campos.
lá em São Paulo. Obrigada pelo carinho, viu? E a companhia de todos vocês. O NT Sul desta quarta termina agora. Mais informações em novotempo.com/NTSul e facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página, porque, como eu te disse, qualquer atualização sobre a greve dos caminhoneiros, você acompanha nas nossas redes sociais e na edição do NT Sul de amanhã, feriado, ao meio-dia. Nós estaremos aqui. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.